Bom, é um prazer estarmos aqui mais uma vez, depois já de um certo tempo, né? Estamos vagarosamente retomando as nossas atividades dentro do padrão que hoje chamamos de normalidade, a normalidade possível, né? Dentro das condições que estamos vivendo, um momento de profunda reflexão para toda a humanidade, né? E para nós refletirmos, nada melhor do que utilizarmos o pensamento, os ensinos e os exemplos de Jesus. Então, isso que vamos fazer hoje, vamos buscar um momento que é uma passagem muito interessante, em que Jesus está viajando com seus discípulos e faz uma breve parada na Samaria. E ali ele conversa com uma mulher simples do povo, e este diálogo é maravilhoso, como vocês vão ver, né? Acredito que muitos se lembram, inclusive, dessa passagem. Jesus vai romper com preconceitos, esse talvez seja um dos maiores ensinamentos, mas ele vai trazer um conhecimento, uma lição preciosíssima a respeito da maneira como nós devemos nos relacionar com o Pai Celestial, né? Então, peço a vocês um pouquinho de fôlego e paciência, porque não é curta essa passagem, né? Nós vamos passar pelos versículos trazidos pelo cronista João, né? Que foi um dos evangelistas, sempre muito próximo a Jesus, que provavelmente estava nesta jornada, inclusive, que ele fez junto com Cristo, uma jornada longa, como nós vamos ver daqui a pouco, uma caminhada de horas e dias, como inclusive nós fizemos uma breve simulação aqui no nosso estudo. Então, eu reputo mais como um estudo do que propriamente uma palestra tradicional, tá certo? Porque nós vamos ter que nos valer muito do próprio texto de João, que aí se encontra, para que a gente possa então abrir algumas reflexões. Aquilo que nós vamos falar baseia-se em algumas informações que nós buscamos na Enciclopédia Livre na internet, claro, no Novo Testamento, fundamento de tudo. Um livro do teólogo Kenneth Bailey, Jesus pela ótica do Oriente Médio. Esse teólogo já falecido, ele era presbiteriano, filho de pai presbiteriano e mãe luterana. Ele viveu muito tempo lá no Oriente Médio, então ele conheceu a maneira do povo, o jeito de ser, e ele detectou uma coisa muito importante, que hoje, no interior, nos vilarejos no Oriente Médio, o tipo de vida é muito parecido com o que existia ao tempo de Jesus. Então, é possível entender aquilo que acontecia ao tempo de Jesus, os costumes, em função daquilo que se vê na atualidade. Nós fomos buscar também algumas informações em Emmanuel, no Vinha de Luz, psicografado pelo nosso querido, saudosíssimo Chico Xavier, e também no Boa Nova, do irmão X, nosso querido Humberto de Campos, também psicografado pelo Chico Xavier. Aliás, obrigado, Chico Xavier, né, por todo esse trabalho, muito bem relembrado pelo Domingos, aí, nas belas canções que ele trouxe, né? Aliás, os domingos ficam mais agradáveis quando nós temos domingos conosco, não é verdade? Sempre. Então, vamos lá. O relato de João está no capítulo de número 4. São vários versículos, nós vamos passar por eles parceladamente, para que a gente possa refletir um pouco sobre essa passagem. Existe uma introdução feita por João, onde ele nos conta o que está acontecendo, qual que era a motivação, e ele faz algumas observações, como por exemplo a que aparece aqui em azul, são dele, não são observações que nós adicionamos, nós não teríamos nunca a coragem de fazer isso no Evangelho, são observações do próprio cronista, que é João, né? Então vamos lá, ele diz, pegando os primeiros 6 versículos: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, o Batista, né? Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, observação importante, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte.
era cerca da hora sexta. A Judéia é a região em torno de Jerusalém. Bem mais ao norte nós vamos encontrar a Galiléia, onde Jesus nasceu. No meio existe a Samaria, em torno da sua capital, que tem o mesmo nome, Samaria. Sair da Judéia e ir até a Galiléia, você pode passar por fora da Samaria, contornando, ou pode passar direto pela Samaria. Vamos nos lembrar um pouco das condições dessa região. Essa região toda, de onde hoje é Israel, é uma região eminentemente desértica, difícil, quase inóspita, uma região com acidentes geográficos importantes, uma região cheia de pedra, com obstáculos, com caminhos que são difíceis até hoje. Aquele tempo, alguns deles eram quase intransponíveis, né? Então, é uma região difícil, não era fácil caminhar. Hoje nós pegamos, por exemplo, esse trajeto que eu fiz há pouco, vindo de São Carlos para cá, 40 e poucos quilômetros. Pego o carro, 30 e poucos minutos, 40 minutos, estamos aqui no conforto, sentados, sossegados, estrada boa, Washington Luiz, maravilhosos, escutando música. Esse povo andava a pé com toda a dificuldade e com o sol causticante em suas cabeças. Nós estamos falando aqui que este momento é a hora sexta, a hora é contada a partir das 6 horas da manhã. Então significa que era meio-dia de um dia muito quente, depois de já ter caminhado bastante. Jesus está cansado, sem dúvida, com sede, seu corpo demandando a água, e ele está à beira do poço. Interessante verificar o seguinte, olha, os samaritanos, a religião deles também se baseava nos 5 livros de Moisés, a chamada Torá. Eles estudavam os mesmos livros, só que samaritanos e judeus não se consideravam próximos. Havia uma grande dificuldade entre eles nem sequer se falavam. Era uma dificuldade enorme que existia. Tanto é que nós vamos lembrar aqui brevemente, já falamos aqui uma vez sobre isso, da parábola do samaritano. Por que Jesus usa exatamente o samaritano como aquele que atendeu a quem estava caído, que poderia ter sido um judeu, e ele nem pergunta, vai, tem compaixão e serve, né? Ele usa o samaritano exatamente para que o doutor da lei, ao final, perguntado por Jesus, quem te parece foi o próximo daquele que estava caído? Ele responde, quem teve compaixão, que era exatamente o samaritano, né? Então Jesus sempre utilizou espírito superior, dizer espírito totalmente aperfeiçoado como um Cristo que já está integrado ao Pai, evidentemente aproveita todas as situações para passar conhecimentos, para passar ensinamentos para a população. Esses ensinamentos trazidos para a mulher samaritana, na verdade, são ensinamentos para todos nós, óbvio, né? Para toda a humanidade, essas cerca de 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, sob a responsabilidade dele. E ele ainda falou, eu tenho outros rebanhos, né? Ele é pastor de mais gente, mas pelo menos do que no entorno da Terra, pelas informações que nós temos de Emmanuel sobre o contingente desencarnado, se somarmos aos encarnados, dá cerca de 30 bilhões, com B de bola. É muita gente sob a responsabilidade do Cristo. Então veja, existia uma dificuldade deles, inclusive na prática religiosa. Eles rejeitavam a importância histórica de Jerusalém, do seu chamado Monte Sagrado Moriá. Eles tinham o próprio Monte Sagrado deles, que era o Monte Gerizim. Por que você está falando isso? Para que depois a gente possa entender uma coisa que Jesus conversa com a samaritana, tá certo? E outra coisa, eu fiz uma simulação no Google Maps, todo mundo conhece o Google Maps, né, esse recurso maravilhoso que hoje a gente tem para simular viagens. Se a gente saísse de Jerusalém, na Judéia, e fosse para Cafarnaum, lugar onde Jesus tanto pregou na Galiléia, constitui 164 quilômetros. Se nós fôssemos a pé hoje, com todas as facilidades que temos, seria uma jornada de 35 horas. Se nós andarmos aí cerca de 12 horas por dia, o que já seria muito, nós levaríamos pelo menos 3 dias de jornada. Então vejam, só para nós sentirmos a dificuldade da mobilidade naquele tempo. Então, é claro que Jesus estava cansado, e ele para perto da fonte de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó era irmão gêmeo de Esaú. Ambos eram netos do grande patriarca Abraão, né?
Ele deu ao seu filho José o lugar onde estava esse poço onde Jesus se aproxima, que era tradicionalmente conhecido como a fonte de Jacó. Vamos em frente. Versículos 7 a 9. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Um poço, a mulher provavelmente saía todos os dias, levava o seu balde, ninguém deixava um balde lá na beira do poço, um balde ou um cântaro, levava o seu balde para tirar a água e para levar a água para o vilarejo, que devia estar ali a alguns quilômetros, né? O relato não diz qual é a distância, mas ela tinha que caminhar alguma coisa, era algo sacrificante. Interessante é o seguinte, ela estava sozinha, isso não era comum, pelo contrário, as pessoas não andavam sozinhas, especialmente as mulheres. Uma mulher sozinha se deslocando, meu Deus, isso era impensável naquela época. Ela vai sozinha, podemos especular, será que ela estava numa condição de exclusão social, não tinha ninguém por ela? Ou será que era pura ousadia, ela falava, eu vou sozinha e pronto? Não sabemos. Mas ficamos especulando aqui, pensando na vida, né? O que estaria acontecendo se fôssemos nós naquela situação? Os poços, como eu disse, não tinham balde, cada um levava o seu. O balde trazido pela comitiva de Jesus provavelmente foi com os discípulos foram até o vilarejo para comprar mantimentos, para comprar alimentos. Uma jornada longa como essa, você tem que se abastecer. Eles foram comprar mantimentos, Jesus estava ali parado à beira do poço. Não à toa, não por acaso, né? Jesus estava ali para trazer uma enorme lição para todos nós. Jesus quebra alguns tabus aqui. Primeiro, judeu falar com samaritano, impensável, Jesus vai e fala. Falar com uma mulher, você se apresentar perto de uma mulher, se não for a sua própria mulher, até hoje, em algumas regiões do Oriente Médio, é impensável. Naquele tempo, então, era uma ousadia. Jesus quebra também esse tabu. A mulher está sozinha, ela é samaritana, ele chega aí, humildemente, pede a ela que lhe dê água. Mal sabia ela quem é que estava ali. Mas Jesus devagarzinho vai se mostrando e nós vamos ver que a surpresa dela vai crescendo. No primeiro momento ela tem a surpresa, como um judeu falando com uma samaritana? Como é que pode um negócio desse? Essa é a primeira surpresa, mas não é a grande surpresa. A grande surpresa vai acontecer daqui a pouco. Jesus vai se mostrar como o dom de Deus. Isso está nos versículos 10, 11 e 12. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Que seria essa água viva, né? Ela lhe respondeu: Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, e os seus filhos e os seus gados? A mulher está surpresa. Mas como assim esse judeu vem aqui e conversa comigo? Ainda fala que me pede água e diz que vai me dar água viva, ele não tem nem balde para tirar a água do poço. Que situação é essa? Ela está absolutamente surpresa. Jesus começa a dizer sobre o dom de Deus. Essa expressão dom de Deus é muito interessante porque judeus e samaritanos imaginavam que o dom de Deus era o conjunto dos 5 livros de Moisés. Aliás, é muito interessante pensar sobre esse aspecto, porque se nós refletirmos bem, todo esse trabalho vindo pelos antecessores de Jesus foram organizados e dirigidos por quem? A não ser o próprio Jesus.
É óbvio que ele mandou os seus profetas. É tranquilo que ele conduziu Abraão, que ele cuidou de Moisés, que todos esses eram espíritos comprometidos com o trabalho enorme que ele já havia iniciado, ele ainda no plano espiritual, e os seus trabalhadores preparando o caminho e até anunciando a vinda dele. Mas ele mostra que o dom de Deus não é a Torá, porque a substância de tudo isso está nele, Jesus. Não para envaidecimento pessoal, pelo contrário, ele é a expressão máxima da humildade, mas por aquele que ele representa de integração com o Pai e mensagem da lei de Deus, né? Então esse aspecto é um aspecto importantíssimo, ele é o dom de Deus, e não a Torá, que é apenas um trabalho importante, mas um trabalho organizado por um dos seus emissários, né? Mas ela não consegue compreender essa questão, essa metáfora feita por Jesus da água viva, ou seja, aquela água que nos vai matar a sede de uma forma em que estaremos vivos para sempre, né? Isso vai trazer vida em abundância, como aliás ele prometeu, né? Que Deus nos daria vida em abundância. Eu vim para que tenhais vida em abundância, ou seja, para que nós possamos aproveitar tudo aquilo que a vida nos oferece para o nosso crescimento espiritual. Ela ainda está amarrada na questão do nacionalismo, da separação entre samaritanos e judeus. Veja que ela fala: o nosso pai Jacó nos deu um poço, você não tem nem balde, do que está falando? Que água viva é essa? Né? Ela ainda está presa nas convenções do mundo e nas divisões que nós, seres humanos mesmo, criamos, infelizmente, né? Mas vamos avançar. Agora Jesus vai começar a falar de uma outra água, vai começar a explicar o que é essa tal água viva. Vamos lá, ó. Versículos 13, 14 e 15. Replicou-lhe Jesus: todo que bebe desta água tornará a ter sede, a água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna, para sempre. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Ela ainda não compreendeu. E aqui não vai nenhuma crítica, óbvio, nós estivéssemos lá também, possivelmente não teríamos compreendido, né? Ela deve ter pensado: puxa, todo dia eu venho carregando esse balde, venho sozinha, ponho nas costas e vou levando, é uma dificuldade. Pensou que maravilha essa água, né? Que você toma uma vez, não tem mais sede, não vou ter que mais buscar água, não vou ter que ficar caminhando aqui, né? Não vou ter que fazer nada disso. Ela está pensando na questão cotidiana, na temporalidade, no dia a dia. Jesus está falando para o espírito imortal, e não apenas para o encarnado que está ali vivendo as suas dificuldades cotidianas, né? Jesus vai muito além das questões temporais. Ela fala do poço de Jacó, Jesus fala do poço de Deus, vamos dizer assim, da fonte que nunca se esgota e da fonte primordial, a fonte primeira, porque somos criados, todos nós fomos criados por Ele, então nada melhor do que estarmos ligados a esta fonte, que é o nosso próprio Criador. É disso que Jesus está falando, provavelmente muito mais coisas que nós nem conseguimos compreender, mas está falando disso para essa mulher e, claro, que para toda a humanidade. Ela reflete sobre o sacrifício do ir e vir. E aqui tem uma passagem maravilhosa trazida pelo irmão X, no Boa Nova. Boa Nova é um livro encantador, né? O Humberto de Campos, ele teve acesso a esses registros, tudo que acontece na humanidade está registrado, está guardado, né? Nas nuvens do plano espiritual, né? Para usar uma metáfora tão cara à nossa vida aí, da tecnologia da informação. Então essas coisas estão guardadas, e o Humberto de Campos teve acesso a esses registros das passagens de Jesus e trouxe informações tão preciosas a respeito de passagens do Cristo. E desta aqui ele mostra como é que Jesus conversou com essa mulher e as metáforas poéticas que Jesus coloca. Veja,
Jesus, então, fala a ela: perene conforto lhes refrescará os corações. Refrescar, não o corpo, refrescar os corações. Olha que metáfora linda, mas ele ainda continua. Através dos caminhos mais acidentados, não das estradas difíceis no meio do deserto, dos caminhos da vida, de uma maneira geral. Finalmente, sob o sol ardente dos desertos do mundo, não apenas daquela região desértica. Jesus, então, puxa o nosso pensamento para termos uma concepção cósmica da coisa, enxergarmos o universo, a grandeza da vida, a possibilidade da nossa vida que continua, e não ficarmos tão amarrados à coisinha do dia a dia. O dia a dia é importante, cotidiano, é por ele que nós crescemos e tal, mas é meio de progresso, não é o fim. Passamos pela encarnação, por quantas já passamos e por quantas ainda passaremos, agradecidos a Deus por essa possibilidade, mas passaremos por muitas, né? Essa nossa passagem não é a coisa mais importante da nossa existência. Nós passamos aqui, chegamos na encarnação, a vida é uma viagem, não é de turismo, é de trabalho, né? Eu tenho que sair melhor do que eu entrei. O objetivo é eu sair em condições melhores, aproveitando as experiências que a vida me dá, especialmente no planeta de provas e expiações, como nós estamos vivendo ainda. Ele está em transformação, tá? Mas vamos em frente. Agora ela vai ficar totalmente surpresa com o que Jesus vai falar. Está lá nos versículos 16 a 20. Disse-lhe ele: vai, chama o teu marido e vem cá. Veja, Jesus está falando isso não é à toa, a gente vai ver pela sequência. Respondeu-lhe a mulher: não tem marido? Replicou-lhe Jesus: disseste bem, que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus vai fundo, né? Jesus, não é à toa que Jesus falou: vai lá atrás do seu marido. Ela fala: não tenho marido. Realmente, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido, né? Jesus lendo no coração dela, Jesus indo fundo no quê? Naquilo que o Hermínio Miranda fala da nossa memória ancestral. A memória dela está registrada em seu perispírito. Jesus vai lá, acessa a pastinha dos relacionamentos amorosos dessa mulher e traz a informação: realmente, você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Ela fica apavorada: nossa, esse homem deve ser profeta. Vamos lembrar que profeta, hoje a gente usa mais a palavra profeta como aquele que antecipa lances do futuro, mas naquele tempo, profeta seria mais próximo daquilo que seria um médio ou um sensitivo, alguém que tem habilidades além do que seria o usual, vamos dizer assim, né? Então isso é que seria o profeta. Ela fala: nossa, ele deve ser profeta. Ela tem uma surpresa, mas ela fica provavelmente ainda preocupada e ela volta, ela tenta fugir do assunto. Notem que ela volta na questão do nacionalismo, ela quer voltar. Ela falou: nossa, esse homem me devassou por dentro. Então ela fala: não, e a questão do judeu, do samaritano? Vocês falam que é para adorar em torno de Jerusalém, naquele monte Moriá lá. Ela quer propor uma conversa ainda da questão do nacionalismo, porque Jesus está indo muito além. Jesus penetrou o coração dessa mulher. Ela sentiu que ali estava alguém diferente, tá certo? Vamos ver a sequência é melhor ainda. Versículos 21 a 26, Jesus vai romper totalmente com essa tradição nacionalista, mostrando que isso aí não vale absolutamente nada, né? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aqui vai uma das lições mais lindas de Jesus em todo o Evangelho, segundo o meu ponto de vista. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Desculpa, eu pulei um pedacinho. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Essa lição é maravilhosa, né? E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier anunciar-nos-á todas as coisas, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então Jesus se mostrou abertamente. Primeiro deu uma lição maravilhosa, que não é para ela só, é para todos nós, né? Não se adora a Deus em torno de um monte, numa igreja, num templo, se adora a Deus em espírito e em verdade, né? Isto é o que vale. Esses são os adoradores que o Pai Celestial quer para si. Quer dizer, Ele quer a todos, mas quer que nós cheguemos a esta condição de o adorarmos em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele é espírito. Ele não é uma casa de pedra, Ele não é um altar de sacrifícios, Ele é o Criador, fonte primeira de todas as coisas, né? É disso que Ele quer. E veja, Jesus está falando, a salvação vem dos judeus, e vem mesmo. Onde que Ele escolheu nascer? Entre os judeus. Ele poderia ter escolhido entre os samaritanos, Ele que sabe, Ele que sabia. Ele, governador do planeta, espírito totalmente aperfeiçoado, com certeza Ele é que sabe o que deve fazer, como deve conduzir, e sabe muito bem. E sabe muito bem por quê? Porque é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, como nos ensina o Espírito Verdade no Livro dos Espíritos. Tá certo? Então, ele mostra, ele nasceu entre os judeus, portanto a salvação vem dos judeus, mas não interessa se é em torno de um monte, se é num templo, naquele templo onde vamos adorar a Deus. Interessa que nós o adoremos em espírito e verdade. E Jesus fala claramente: eu sou o Messias, eu sou o Cristo esperado. E esperado tanto por judeus como samaritanos, tá certo? Só que eles esperavam de uma forma diferente, como nós vamos ver daqui a pouco. A concepção dos samaritanos em relação ao Messias era uma concepção mais avançada do que a concepção dos judeus. Era uma concepção de um Messias salvador do mundo e das pessoas, e não alguém que fosse cuidar da política, do dia a dia, das nossas questões mundanas. Jesus, que faz aqui a declaração de que eu sou o Messias, ele dá inúmeras declarações importantes. Aliás, o próprio João, no seu evangelho, ele traz, né? Essas declarações dele aqui daria para nós conversarmos um dia inteiro, mas eu não vou nem abrir essas declarações, eu vou só lembrar delas. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, Ele nos alimenta, Ele nos ilumina. Eu sou a porta, ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Eu sou o bom pastor, Ele cuida de todo o rebanho. Eu sou a ressurreição e a vida, e Ele mostra isso, Ele mesmo, a demonstração. É o grande ensinamento do cristianismo, depois do amor, de que a vida continua. 3 dias depois do seu corpo sepultado, Ele já começa a aparecer para as mulheres que vão lá para ver como é que está o túmulo, né? Eu sou a videira, ou seja, que alimenta a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele mostrou em definitivo o que Ele é. Tá certo? Mas não vamos abrir isso aqui tudo, não, senão nós ficaríamos até o final da tarde aqui e não teríamos terminado. Vamos em frente. Vamos ver como é que é a questão do testemunho. A mulher ela vai lá no vilarejo para chamar o povo, falou: nossa, eu vi um homem ali que é profeta, sabe tudo de mim, né? Eu não falei nada e ele sabe. Vamos ver como é que está. Versículos 27 a 30. E nisto vieram os seus discípulos, eles que tinham ido buscar alimentos no vilarejo, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Eles acharam aquilo estranho, pelos costumes não podia.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, seu balde, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então ela vai lá, está o testemunho, o pessoal chega. Neste período que ela vai, os discípulos chegam. Os discípulos, quando chegam, veem que ele está conversando com a mulher, um pouco antes dela sair, eles falam: nossa, mas Jesus, sozinho com uma mulher, falando com ela, isso é impensável. Só que, claro, eles não têm a ousadia de questionar o Cristo, exatamente porque eles sabiam muito bem quem era que estava ali, né? Jesus rompe com essas tradições, com esses preconceitos absurdos que nós ficamos criando ao longo do tempo, do nosso desenvolvimento aqui no planeta. Tem aquela linda passagem quando Jesus vai na casa de, acho que é Simeão que se chamava, o fariseu, e tem uma mulher que vem, o fariseu não unge Jesus com óleo, não abraça, não beija Jesus, dá um tratamento frio, daqui a pouco vem uma mulher, tá certo? Que estava ali esperando, porque sabia que Jesus ia banquetear com o fariseu. Ela vem, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com as suas tranças, desata as tranças e enxuga. Gente, além da beleza dessa cena, tem tudo o que isso significa. Você tocar uma mulher em público? Não. Mesmo que seja a sua. Se deixar tocar por uma mulher que não é a sua mulher, não é a sua esposa, isso é impensável. Essa mulher toca. Uma mulher desatar as tranças em público. Até hoje o pessoal lá ainda pede para usar o véu, você não pode nem mostrar o cabelo. Essa mulher desata as tranças e enxuga os pés de Jesus. Numa demonstração de amor inexcedível, ela que havia compreendido que ali estava o amor que ela tanto queria em sua vida, né? O amor maior, o amor que a vida tem para nos oferecer, em função das lições que ela havia ouvido de Jesus à beira do lago. Mas isso é para uma outra vez, não é para hoje, né? Então vamos lá, olha, Jesus, falando com a mulher em particular, ela deixou o balde. Aqui mais uma especulação. Será por que ela deixou o balde? Será que é porque ela sabia que ia voltar? Ou porque ela está tão encantada que ela nem lembrou que tinha balde? Pode ser, tá certo? Então ela vai para chamar o povo do vilarejo, tá certo? E vamos nos lembrar que Jesus faz muitos anúncios às mulheres. Será por quê? Exatamente para mostrar para toda a humanidade que esses preconceitos são bobagem. Do ponto de vista espiritual, o Espiritismo resolveu isso muito bem, nos mostrando que nós podemos nascer como homens ou como mulheres. Portanto, se estamos hoje como homens, é bom cuidar do direito das mulheres, porque depois eu posso vir mulher. Tá certo? Então, o Espiritismo resolve uma série de questões, a questão do racismo, inúmeros, né? Jesus está mostrando uma visão muito mais ampla, muito mais ampla. Jesus, aquela passagem que estávamos lembrando, ele se mostra a primeira vez para quem? Para as 3 mulheres que vão lá visitar o seu túmulo e ver como é que estava, né? Então Jesus valoriza, e valoriza muito esta mulher em particular, né? Valoriza a sua autoestima, aumenta a sua autoestima, provavelmente estava baixa, né? Ela teve 5 maridos, tinha mais um que nem era marido dela, que situação vivia essa mulher? Jesus só ergue a mulher e passa a informação para ela. Mas vamos ver na sequência. E fala, né, de uma água que mata a sede para sempre. Nós sabemos que a água é fundamental. Os nossos corpos, dizem os biólogos, são feitos de pelo menos 70% de água, corpo físico. Então nós precisamos de mais de água, mas nós precisamos, enquanto espíritos, de uma outra água, que mata a sede para sempre. É dessa que Jesus está falando. Mas Jesus vai dar uma outra lição maravilhosa. Aproveitando a situação da água, ele vai falar de alimento. Os discípulos foram buscar alimento, né? E trazem, provavelmente vão querer que Jesus coma. Jesus mandou não sei quanto tempo, tal. Então quer que Jesus se alimente para fortalecer o seu corpo. Vejam, olha a lição. Versículos 31 a 38. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Então os discípulos diziam uns outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso aqui, gente, é de uma profundidade, é uma coisa maravilhosa esse ensinamento que está colocado aqui. Mais um ensinamento grandioso nessa passagem da mulher samaritana. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, ou seja, está chegando o momento de ceifar. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Jesus está falando do trabalho conjunto, usando a metáfora da atividade da agricultura, né? Do agronegócio da época, vamos dizer assim. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Está falando com os discípulos, principalmente. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Enviei um monte de gente, veio profeta, teve patriarca, teve um bando trabalhando em meu favor. E agora tem outros, os discípulos, trabalhando na ceifa daquilo que os outros carinhosamente plantaram, né? Com o seu trabalho, com as lições de Moisés, os grandes livros, os grandes exemplos trazidos pelos patriarcas desse povo maravilhoso, né? Então Jesus fala: uns plantaram, outros estão ceifando. É isto que significa o ditado popular, ou seja, aquilo que estava nos próprios livros sagrados, que o pessoal aí manipulava, usava, eles estudavam isso. Alguns não podiam ler, mas eles escutavam os rabis explicando isso nas sinagogas, né? Os discípulos trouxeram um alimento material. Estão preocupados, Jesus precisa se alimentar, nós andamos não sei quantas horas. Jesus fala sobre o alimento definitivo, o alimento espiritual. Emmanuel, no Vinha de Luz, dá um ensinamento, nos lembrando o seguinte: muitas vezes já estamos, claro, buscando os ambientes religiosos, tentando estudar as coisas, estudar o Evangelho de Jesus, isso é muito importante. Mas vamos tomar cuidado em relação à posição em que nós nos encontramos. Veja o alerta de Emmanuel no Vinha de Luz. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho, cada um de nós. Para cada um de nós, o Pai Celestial tem um plano. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Não basta apenas fazer a opção e ficar embaixo desse guarda-chuva. Precisa trabalhar, precisa se integrar, precisa fazer alguma coisa. Jesus pergunta, e essa pergunta é impactante: que fazeis de especial? Ou seja, com tudo isso que eu tenho feito, com o sacrifício que eu vim aqui de 30 e poucos anos num corpo ainda tão pouco delicado, sofrendo tudo isso, me sacrificando por vocês, o que fazeis de especial? Então vamos lá, olha. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Ah, não, sou espírita, sou cristão, eu estudo, conheço o Evangelho, eu leio o livro dos Espíritos. Ou alguém que fosse de uma outra igreja, eu canto os hinos lá no meu templo, eu escuto o pastor, não importa, onde for, né? Agora, eu falo muito, eu falo da minha devoção, mas o que é que eu tenho feito? Qual é o trabalho que eu tenho desenvolvido? Como é que estas informações todas estão impactando a minha vida no dia a dia? Começar por dentro de casa, no meu trabalho, né? Na rua, quando eu estou, no trânsito. O trânsito é difícil, né? A gente está andando devagarzinho, de repente passa uma pessoa mais rápido, cruza a gente, dá vontade de a gente acelerar, porque a gente fica preocupado, porque o outro está mais rápido, vai passar na nossa frente. Bobagem. Quer dizer, são instintos que nós precisamos vencer, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Né? Basta apenas dizer eu creio? Não.
é preciso mostrar com as suas ações. Jesus falou, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer a vontade do Pai, né? Leon Denis, no Grande Enigma, ensina para a gente o que é essa questão da alimentação. Nós precisamos cuidar da alimentação. Ele lembra, inclusive, o famoso provérbio latino, né? Mens sana in corpore sano. Então, mente sano, corpo são. Preciso cuidar da minha alimentação, preciso ver como é que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com o meu corpo, né? Se eu estou fazendo exercícios ou não, como é que eu estou cuidando deste corpo que é o veículo primordial da minha encarnação. Preciso cuidar bem. Ele é importantíssimo para essa experiência pela qual eu estou passando, mas eu preciso cuidar principalmente da mente, que é a sede do espírito, não apenas como eu estou alimentando o meu corpo, mas como é que eu estou me alimentando espiritualmente. Jesus, nessa passagem, mostra: o verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai. Isto é o que garante a sustentação do espírito, né? Então precisamos refletir bastante, porque isso aí é de uma profundidade, de uma extensão muito grande. Mas vamos em frente. Jesus vai continuar se mostrando. Versículos 39 a 44. Os samaritanos vêm do vilarejo e começam a escutar Jesus, ficam encantados. Pedem, inclusive, que Jesus fique ali alguns dias. E Jesus atende. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, primeiro, que testificou: disse-me tudo quanto eu tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Jesus falou que é um bom lugar para semear, né? Então ele ia semear nos corações. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e não por causa do testemunho da mulher apenas, porque eles viram quem é que estava ali. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ali, entre os samaritanos, considerados como não próximos dos judeus, ele é reconhecido como o Messias, o Salvador do mundo. Os samaritanos também esperavam um Messias, mas não esperavam um governador mundano ou alguém que tirasse o domínio romano sobre toda aquela região. Não, eles esperavam alguém que salvasse o mundo e que principalmente salvasse a cada um seus próprios problemas, das suas próprias mazelas, da sua própria ignorância. Eles esperavam verdadeiramente o Salvador do mundo, e não o líder político que fosse cuidar de uma questão puramente temporal. Você tira o romano, daqui a pouco entra outro, ou os próprios judeus podiam se tornar prepotentes e começar a agir de forma indevida com os seus vizinhos. A questão era muito mais importante do que essa. E isso é o que está na grande missão de Jesus, que sem dúvida nós ainda não compreendemos. E quando falo nós, estou falando, não posso falar por vocês, falo da minha própria experiência pessoal. É muito mais, ele é muito maior do que nós imaginamos. O seu trabalho é muito mais profundo e definitivo do que nós podemos ajuizar, né? O teólogo Kenneth Bailey, ele cita um estudioso das Escrituras Sagradas chamado Efrém o Sírio. Efrém o Sírio faz uma síntese de como é que foi essa conversa de Jesus com a mulher da Samaria. É muito bonito isso aqui, porque é muito sintético, veja. A samaritana tentou levar vantagem sobre um homem sedento. Demonstrou que não gostava do judeu. Interpelou o rabino, o rabi. Teve o chão tirado de seus pés pelo profeta e adorou o Cristo. Coisa linda, não? Veja, essa transformação nós precisamos fazer nas nossas concepções. Nós não estamos falando de mais um
trabalhador do planeta. Nós estamos falando do Cristo, o governador do planeta, o Espírito integrado ao Pai, ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um, não a mesma pessoa, mas profundamente integrados na intenção. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ele que há 4,5 bilhões de anos, esta é a datação que a ciência faz da vida da Terra, né, da história da Terra, ele já era um espírito perfeito, há 4,5 bilhões de anos. Né? Então, é desse espírito que nós estamos falando, do espírito que, na verdade, é o Salvador do mundo, o Cristo, que veio para iluminar-nos, para nós sairmos da escuridão de nós mesmos, dos bastidores das nossas imperfeições, das nossas mazelas, dos nossos compromissos com a lei, e podemos entrar na vida definitiva, de forma abundante, e temos acesso a essa água que nos alimentará para sempre, e vai manar dentro de nós na integração com esse trabalho. E para nós encerrarmos, vamos encerrar com aquilo que o irmão X nos fala do finalzinho dessa passagem lá no Boa Nova. Os discípulos falaram: nossa, Senhor, samaritano, que beleza que foi isso aqui, né? Eles entenderam, chegaram próximo, pediram para o Senhor ficar aqui 2 dias, que coisa maravilhosa, um sucesso essa passagem. Veja a lição magistral de Jesus. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Que nós possamos fazer isso, meus irmãos, que nós possamos entender o que é que o Senhor da vida deseja de todos nós. E a Ele nós solicitamos: derrama, Senhor, sobre todos nós, vida em abundância. Senhor Jesus, Salvador do mundo, nosso governador celeste, esteja sempre junto conosco, mas sobretudo, Senhor, nos ensine a estar sempre ao seu lado. Que a sua paz possa se derramar sobre todos nós e que nós saibamos dividi-las com todos aqueles que passam em nosso caminho. Muito obrigado e um ótimo domingo a todos.